Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little... Ela nasceu e foi criada em Araçatuba. É pianista, fez música em São Paulo, na USP, mestrado em Porto Alegre, doutorado na Califórnia e há quase 5 anos mora no Canadá, também por causa de projetos musicais. Olá, Luciane Cardassi. Luciane, quando é que surgiu essa vontade de ser pianista? Olha, eu sempre toquei piano. Comecei a estudar aos 5 anos, até antes de ser alfabetizada. Fui uma vez com a minha mãe visitar uma amiga dela, Dona Maria Inês, e ela tinha um piano de armário e eu comecei a tocar um pouquinho. E minha mãe perguntou se eu gostaria de ter aulas. E passei a estudar, então, com a Dona Maria Inês. Não estava nem na escola ainda. E com quem você estudou aqui em Araçatuba? Aí depois da Dona Maria Inês, eu estudei com a Dona Renê Chiagi, por alguns anos. E estudei no Conservatório Musical Santa Cecília e me graduei, me formei no conservatório. Aí você fez faculdade de música em São Paulo, na USP, né? Fiz. Como é que foi essa época? E quem me preparou para entrar na USP, em São Paulo, foi o professor Paulo Giovannini, aqui em Araçatuba. Naquela época, um professor maravilhoso que vinha, acho que ele estava morando em Maringá, passava alguns dias aqui em Araçatuba. Sei. E fui para São Paulo, fiz o bacharelado em música na USP. Mas parece que você ainda estava em dúvida se era música mesmo que você queria, e aí você foi fazer biologia em São Carlos, foi isso? É verdade. Foi em São Carlos? Foi em São Carlos. Aí você estudou por 3 meses de botânica na Alemanha? Foi, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para Colônia, na Alemanha. Trabalhei lá por 3 meses no Instituto de Bioquímica e foi uma coisa maravilhosa em vários sentidos. Né? Me abriu os olhos para experiências musicais outras no exterior que eu não tinha. Então, mas você estava fazendo um curso de botânica e estava interessado em música? Não é interessante? Porque eu havia parado um pouco de tocar piano, né? Eu me formei em música, eu tinha 20, 21 anos só, eu era muito novinha e tinha dúvida se eu ia continuar a carreira como musicista ou tentar uma outra profissão. E escolhi fazer biologia, porque eu era muito interessada em biologia. Acabei começando o estudo lá em São Carlos. E quando eu fui para a Alemanha, como tem tantos concertos de graça, tem ópera, tem orquestra, umas coisas maravilhosas que eu nunca tinha tido oportunidade de assistir. Fiquei fascinada de novo pelo mundo da música e me decidi, quando voltar ao Brasil, eu me decidi, enquanto lá na Europa, que eu ia voltar a estudar piano e seguir mais uma carreira musical. Apesar de que eu cheguei a terminar o curso de biologia. Mas você ficou tão fascinada pela música na Europa e pela Europa que, ao invés de ficar 3 meses, você ficou quanto tempo? Eu acabei ficando 6 meses. Eu fiquei 3 meses na Alemanha, trabalhando e viajando um pouquinho lá na Alemanha. E acabei esticando mais 3 meses, viajando por vários países na Europa, viajando sozinha. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Naquela época, eu tinha só 21 anos, aprendi muito. E viajava assim de mochila, ficava hospedada nos albergues da juventude, que são ótimos, né? Viajando de trem. E aprendi muito, foi um aprendizado incrível para mim naquela época. Quando você voltou, você foi para Porto Alegre fazer mestrado em música, foi isso? Foi isso. Fale desse período. Então eu me mudei para Porto Alegre em 1995, no início de 96, na verdade. E fiz um mestrado lá na URGS em música. E foi uma coisa maravilhosa, porque foi naquela época que eu comecei a me dedicar ao trabalho com compositores. Então, um trabalho de colaboração com compositores. Um compositor lá de Porto Alegre, Antônio Carlos Borges Cunha, bastante conhecido lá, me convidou a tocar uma obra dele para piano num festival de música contemporânea latino-americana. Então tinha compositores de todos os países da América Latina nesse evento lá em Porto Alegre, e eu toquei uma peça dele em que eu tocava em pé,
num piano de cauda. Você imagina, eu nem usava o banquinho, né? Eu ficava em pé o tempo todo, tocando dentro do piano. Tinha uma baqueta, eu tinha que tocar nas cordas. Como é isso, tocando dentro do piano? Tocando, tinha umas coisas que eu batia nas cordas, ou dedilhava nas cordas, como se fosse uma harpa. Sabe quando a gente dedilha na harpa? Fazia isso no piano. E também tinha um pouco de canto dentro do piano, que é uma coisa que depois em outros projetos eu acabei explorando. Então, os 4 anos que eu passei em Porto Alegre, depois dessa primeira oportunidade de trabalhar e tocar essa peça que se chama Logos, do compositor Cunha lá, outros compositores acabaram criando novas obras para mim e eu acabei criando, digamos, nós como grupo de compositores e eu como representante desse trabalho, né, eu como pianista, nós criamos um público para o nosso trabalho e em 2 anos de trabalho juntos eu ganhei uma bolsa que me permitiu o lançamento de um CD com esse repertório novo de lá. E esse repertório novo já é o que você chama de música erudita contemporânea? Sim, a música erudita contemporânea, que a gente chama, eu normalmente chamo só de música contemporânea, não é assim? Que significa toda música que é criada hoje. Né? No meu trabalho específico, muitos dos compositores estão associados a universidades. Então tem esse lado acadêmico, são compositores que são professores em universidade e que compõem tanto parte do trabalho deles como professores, como a parte. E é uma música que explora outras realidades musicais que não apenas, no caso da pianista, não apenas o tocar nas teclas, como eu mencionei, tocar dentro do piano e outras coisas assim. Você inclusive coloca a cabeça dentro do piano de cauda para ouvir a ressonância, é isso? É verdade, numa das peças desse projeto mais recente, o Going North, que a gente vai falar um pouquinho, eu coloco eu deixo o pedal baixado através de um peso que eu coloco no piano de cauda, né? E eu vou em volta do piano e canto dentro do piano, realmente projetando todo aquele som. Aí você foi fazer seu doutorado em San Diego, na Califórnia. Como é que foi chegar à Universidade da Califórnia, hein? Olha, a chegada lá foi complicado, tem sempre um desafio, né, você se mudar para um outro país. No meu caso, as coisas estavam muito bem, eu cheguei já com uma bolsa de estudos, estava tudo planejado, tudo certinho, eu sabia que eu ia ficar lá pelo menos por 4 anos para terminar, para fazer o meu doutorado. Mas mesmo assim, dá aquele gelinho na barriga, né, quando a gente chega no país e fala, e agora? Há coisas boas, conte da biblioteca. Coisas maravilhosas. Então, ao mesmo tempo que você tem essa ansiedade, como será que vai ser, o que será que vai acontecer nesses próximos anos da minha vida? Eu fui à biblioteca da universidade, que parece uma nave espacial, assim, e é uma coisa incrível. Eles têm de tudo e o que eles não tiverem, eles encomendam para você, como aluno. É uma coisa incrível, riquíssima. E eu estava acostumada em Porto Alegre a poder retirar 3 livros por semana. Então eu retiro os 3 livros, carrego os 3 livros para casa. Se eu quero renovar os livros, né, eu volto lá para a biblioteca. E na Universidade da Califórnia, em San Diego, uma das primeiras perguntas eu fiz lá na biblioteca, quantos livros eu posso retirar? Né? Pensando, de repente eu posso tirar 10, vou ficar tão feliz, né? E a resposta que eu recebi é que eu podia tirar 100 livros. 100 livros. E eu podia ficar e renovar pela internet. Eu quase chorei, né, olhando para o moço aqui na biblioteca. A diferença é uma coisa incrível. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Questão de opinião, volta já.